Oi, turma. Hoje vamos iniciar a nossa terceira videoaula, ainda com o nosso tema principal, que é a experiência do usuário. E hoje a ideia é a gente verificar quais são os princípios da Gestalt. Vamos lá. Como é que eu posso melhorar a minha experiência do usuário com o uso dessa tal de Gestalt? E afinal, o que é Gestalt, na verdade, né? O que é que a gente vai ver, então, nessa videoaula? Como é que as pessoas percebem elementos visuais em uma interface gráfica? Como é que o cérebro trabalha para perceber esses elementos? Como esses elementos podem influenciar um usuário? Reter um usuário, fazer com que ele permaneça na sua interface, fazer com que ele tenha motivação para fazer uma compra, por exemplo. E como eu posso direcionar a atenção do meu usuário para um local certo e uma informação importante na hora que eu quero. Então vejamos quais são os princípios da Gestalt aplicados a uma interface gráfica com o usuário. A ideia de a gente verificar os princípios da Gestalt é verificar que existe o nosso sistema perceptivo, o nosso sistema perceptivo cerebral, como ele funciona, quais são as facetas dele, ele está intimamente relacionado ao nosso sistema visual. Certo? Nosso sistema visual ele capta uma imagem e nosso subconsciente, o nosso subsistema cerebral, ele interpreta esses padrões visuais. O nosso cérebro ele utiliza alguns parâmetros de leitura visual. Quando a gente enxerga um elemento, seja ele um objeto, uma pessoa, uma paisagem, um animal ou um texto, enfim, a tendência é que o cérebro ele faça um agrupamento de algumas características que ele percebe e essa faceta que o cérebro tem é exatamente para poupar energia cerebral, ok? E o que seria então essa tal de Gestalt? Gestalt é as leis da Gestalt, elas dizem respeito à maneira que a gente observa um objeto. E essa ciência, vamos dizer assim, da Gestalt, esses princípios da Gestalt, elas nascem na psicologia. E a ideia é que o cérebro da gente ele tenta primeiro entender um elemento como um todo, para depois ele identificar como é que funcionam as partes. E sabendo disso, tendo essas informações, isso pode nos ajudar muito no desenvolvimento de uma interface. Então diz aí o que é Gestalt. Gestalt ela tem a ver com a percepção que o cérebro da gente tem quando uma informação chega do nosso sistema visual. A ideia é que quando a gente enxerga um aplicativo ou enxerga um elemento qualquer específico, a mente da gente ela tenta interpretar primeiro o todo dessa imagem que foi percebida para depois identificar as partes. Por exemplo, quando vocês viram essa área aqui, qual foi a primeira percepção que vocês tiveram? Que era uma boca, um pequeno sorriso aqui, com vários dentes. Se vocês enxergaram isso, então a Gestalt ela está funcionando perfeitamente e vocês estão normais. A ideia da Gestalt é dizer exatamente isso. A percepção da gente primeiro diz respeito a como a gente enxerga um objeto no todo e depois sim, prestando atenção, a gente vai entender que na verdade isso aqui são pequenas garrafas de Coca-Cola. A lei da Gestalt ela diz exatamente isso, que a gente percebe primeiro o todo e depois a gente prestando atenção, a gente vai verificando as partes. Quando um usuário usa uma interface, ele não encontra elementos importantes no design,
essa falta de encontro, vamos dizer, ela frustra suas expectativas. E não atender a essas expectativas do usuário pode fazer com que ele saia da sua interface, que ele não consiga executar uma tarefa, e isso é onde está o grande problema do desenvolvimento de uma interface. Diz esse estudioso da área de Gestalt, Kurt Kofka, que o todo é uma coisa e a soma, que nada mais é da soma das suas partes. E por que então eu devo pensar sobre esses princípios de Gestalt quando eu estou criando a minha interface? O que isso realmente vai trazer de importante para mim? Primeira coisa, a Gestalt vai ser importante para a gente escolher os elementos de design. Quando eu falar elementos de design, cores, objetos, um botão, um menu, um link, para a gente escolher esses elementos de design mais eficazes. Compreender que esses princípios de Gestalt é, portanto, intimamente ligado à percepção humana. E isso vai fazer com que a experiência do nosso usuário com o nosso dispositivo ele seja melhor. Tá? Para influenciar o comportamento do meu usuário, a gente é capaz de influenciar a percepção visual do nosso usuário. E quando a gente faz isso, a gente pode levar o usuário a enxergar um ponto específico de interesse da minha interface, do meu objetivo. Tá? Se eu quero que ele compre um livro, eu vou usar essa faceta da Gestalt exatamente para focar onde eu preciso. E, por fim, para atender às necessidades do usuário. Esses princípios eles vão ajudar a criar um site, por exemplo, um aplicativo que possa atender às necessidades específicas do meu usuário. Quando eu crio um contexto específico, eu sou capaz de criar, quando eu uso elementos de Gestalt de forma correta, eu posso criar um aplicativo, um site, além de ser esteticamente agradável, que ele seja intuitivo, que ele seja fácil de utilizar e que meu usuário realmente tenha uma experiência do usuário. São 8 os princípios da Gestalt e a gente vai verificar um por um a partir de agora. Primeiro é a lei da proximidade. Tá? O segundo, a lei do fechamento. Lei da similaridade. Lei da região comum. Lei da continuidade. Lei da figura e fundo. Lei da simetria e lei do destino comum. Que seria a lei da proximidade. A lei da proximidade diz que entidades visuais que estão próximas umas das outras são percebidas como um grupo, como uma unidade. O cérebro da gente tem uma tendência de unir e encaixar harmoniosamente esses elementos. A gente tem, o cérebro da gente, na verdade, tem a tendência de agrupar esses elementos quando estão próximos. Não importa se eles têm cores diferentes, formas ou tamanhos diferentes. Percebam aqui que a gente verifica aqui que não são 6 colunas, mas sim 3 colunas. Exatamente porque os elementos estão próximos. Tá? Como é que a gente aplica a lei da proximidade no projeto de uma interface? Aproxime os elementos que se juntam, aproxime os elementos que têm uma certa
que tem um certo agrupamento. Espaços em brancos são bem utilizados nesse caso. Perceba, uma interface que não respeita o princípio da lei da proximidade. Aqui a gente nem consegue ver quais são os grupos. E a mesma coisa usando espaço em branco. Não parece que são grupos? Agora não está claro que são grupos? Lei do fechamento. Essa é a lei do fechamento. Ela parte do pressuposto que a mente da gente, o cérebro da gente, tende a fechar contornos para completar figuras regulares, suprimindo as falhas que o cérebro da gente está fazendo. Eu acho que vocês percebem que tem um dálmata aqui andando, né? Mas na verdade não tem esse dálmata. A ideia do cérebro é quando existem lacunas, ele fecha essas lacunas. Como aplicar a lei do fechamento ao desenvolvimento de uma interface? Exemplo. Não faça isso. Não entregue já de cara. O que é que você espera? É interessante quando a gente utiliza a lei do fechamento para que o usuário faça um pouco do trabalho. Isso torna o trabalho dele mais interessante e mais atrativo. Essa lei do fechamento é bastante utilizada para usar ícones, por exemplo. Tem várias empresas que utilizam a lei do fechamento para criar ícones. O logotipo da IBM, por exemplo, é um exemplo de fechamento. A ideia aqui, eu posso utilizar essa lei do fechamento, por exemplo, para criar uma experiência de compra. Quando eu faço aquele passo a passo de uma compra, que os elementos eles vão se formando a partir do momento que a interação ela acontece. Próximo princípio de Gestalt, é a lei da similaridade. Aqui a ideia é que objetos semelhantes, sejam em forma, sejam em cor, eles são percebidos como um grupo pelo nosso cérebro. O usuário ele sempre vai ter o entendimento que esses elementos que se parecem uns com os outros formam um grupo ou um padrão. É por causa dessa lei que eu enxergo aqui tudo isso como um elemento único, mas eu consigo fazer aqui pequenos grupos, exatamente pela forma e pelas cores. Um exemplo aqui usado em um comercial de um clube de sinuca. Vocês percebam que são bolas de sinuca e só pelo agrupamento que é dado às cores, a gente consegue enxergar aqui como se fosse uma caneca de chopp. Aqui a espuma do chopp. E a espuma está escorrendo aqui. Então, como aplicar a lei da similaridade em uma interface? A ideia aqui é que quando elementos com o mesmo significado, função ou nível hierárquico, eles devem ser projetados de maneira semelhante. O usuário ele vai reconhecer a função desses elementos e vai saber que um elemento de aparência semelhante tem uma função, significado ou nível de hierarquia semelhante. Se a gente projetar dois elementos com a mesma funcionalidade de maneira diferente, o usuário ele vai perceber isso e ele vai ficar confuso. Tá? Um exemplo aqui, eu tenho uma tela de login. Que eu tenho aqui alguns elementos, eu tenho caixa de texto, nome, password e e-mail, e aqui embaixo eu tenho SIG app.
Aí eu tenho em dado momento, eu tenho aqui uma tela SIGAP e meu botão está de acordo com o que a função da tela determina, tá? Se aqui tem login, usa o botão login, o usuário ele vai entender isso. Próxima lei da Gestalt, região comum. Objeto, essa lei diz respeito, ela diz que objetos dentro de uma região espacial confinada são percebidos como um grupo. Essa lei ela descreve que elementos que estão juntos na mesma região e são fechadas por qualquer objeto que faça confiná-las, elas vão ser entendidas pelo usuário como um conjunto, tá? Ou como um grupo. Percebam aqui, se eu não tivesse essa área confinada aqui, meu cérebro ele entenderia que tudo isso aqui seria um grupo. Mas bastou eu confinar isso aqui por meio de uma linha, de uma caixa, que o cérebro da gente não enxerga tudo isso como um grupo, mas sim essa parte. Então, da mesma maneira acontece aqui. Como aplicar a lei da região comum a uma interface? Usem bordas. Defina uma borda e deixe bem claro quais são os grupos. Percebam que aqui o cérebro da gente tem dificuldade em montar os grupos, mas se eu confinar, fica mais fácil, percebem? Aqui eu tenho 3 grupos bem definidos. Aqui meu cérebro enxerga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebem? Lei da continuidade. Essa lei diz respeito a como traços contínuos eles são melhores percebidos do que contornos que mudem de direção rapidamente. A ideia aqui é que elementos ordenados em uma linha ou em uma curva suave parecem relacionados entre si, do que elementos que são ordenados de forma aleatória. Exemplo aqui, fica claro que isso aqui é uma linha, fica claro que esses elementos fazem uma curva, só que aqui a gente não consegue identificar que estrutura é essa. O que é que vocês enxergam aqui? Uma linha e uma curva? Será que quem projetou isso queria isso mesmo? Ou vocês percebem que a linha escura é uma linha e se transforma numa curva, e o vermelho aqui era uma curva e se transforma numa linha? Esse é o princípio de continuidade que pode fazer no cérebro da gente. Exemplo de utilização dessa lei de continuidade na propaganda. Como é que a gente pode aplicar a lei da continuidade na construção da interface? Faça com que seu usuário ele mova os olhos suavemente pela interface. Dê uma continuidade à interação que ele vai ter. Não faça uma quebra. Aqui, eu tenho esse elemento de bola e tenho esses textos aqui. Aqui, vocês podem até pensar, esteticamente está bonito. Mas o usuário ele vai gerar confusão nele. Aqui não, aqui eu tenho uma continuidade. E eu posso fazer com que essa continuidade seja favorável à maneira que eu quero que ele enxergue ou que ele interaja. Eu quero que ele interaja em forma de linha e ele vai passar por isso para depois passar por isso. Lei da figura fundo. Essa lei ela descreve que as pessoas reconhecem
instintivamente se os elementos fazem parte do primeiro plano, que a gente chama de figura, ou do segundo plano, que a gente chama de fundo. Além disso, o usuário ele vai perceber que sempre a figura, o primeiro plano, ela é mais importante do que o segundo fundo. Aqui vale lembrar que esse princípio ele está relacionado a outros dois princípios. Primeiro, a gente trata de área. A mente da gente, ela tende a entender qual é a área onde acontece a interação. Ela entende qual é o menor objeto, ela entende qual é a composição da figura e ela entende que existe uma base. O segundo princípio é a convexidade. Elementos convexos são mais associados a figuras e mais frequentemente do que os côncavos. Esse princípio, ele diz que quando esse usuário ele percebe uma imagem, ele tem a tendência de entender o que é o fundo. Fica claro para a gente aqui, ó, que esse preto aqui é o fundo. E o que é o primeiro plano. Isso é bastante utilizado para fazer ícones comerciais de propaganda. Ó, vocês percebam aqui que a utilização disso faz com que seja formado aqui, ó, um pinheiro, uma casinha. Que aqui vire um garfo, que aqui virem garrafas. Certo? Como aplicar isso no desenvolvimento de interface? Aqui a gente tem que ter cuidado, pessoal, com relação à figura fundo, porque o usuário ele entende o que é o fundo e o que é o foco. Quando eu não faço uma distinção boa do fundo e do foco, veja o que acontece aqui. Ó. Eu tenho a distância entre meu fundo e meu foco é muito pequena. Isso vai atrapalhar a interação do usuário. A ideia é que a gente combine imagens de fundo com elementos visuais da minha interface, como um botão ou um campo, e que essa diferença seja grande, para que o usuário entenda exatamente o que é fundo e o que é foco. Sétima lei, lei da simetria. Objetos simétricos eles são mais prontamente percebidos do que objetos assimétricos. Esses objetos simétricos eles dão ao usuário uma sensação que existe uma ordem nas coisas. Se os elementos são assimétricos, por exemplo aqui, ó, o usuário vai tentar perceber isso e vai perder um tempo de cognição aí do cérebro, muito mais do que ele vai gastar com objetos simétricos. Percebam que essa simetria também me faz formar pequenos grupos. Como aplicar a lei da simetria à utilização de interface? Percebam aqui, ó. Aqui eu tenho vários objetos e a minha organização ela é aleatória. A ideia é que quando a gente for projetar uma interface, as imagens, o fundo, as cores, elas tenham alguma correspondência entre outros elementos para criar um equilíbrio. Aqui é quase o mesmo exemplo do anterior aqui, dessa pequena tela, só que existe um certo equilíbrio nos objetos. Percebam que o cérebro da gente consegue perceber uma certa simetria aqui. Aqui eu tenho
grupos bem definidos. Aqui fica confuso, tá? Por fim, última lei da Gestalt, destino comum. Ela diz dos elementos que se movem na mesma direção, são mais provavelmente considerados como pertencentes a um grupo do que elementos que se movem em direções diferentes. Objetos com mesma direção de movimento tendem a dar ao cérebro um certo agrupamento. Percebam aqui, ó, essas linhas elas seguem retas, elas fazem parte do mesmo grupo. A gente só consegue montar esse círculo aqui em 3D no nosso cérebro porque as linhas têm um destino comum. Vamos perceber aqui, ó. Percebam que esses 4 fazem parte de um grupo. Esse aqui já faz parte de outro grupo. Esses 2 aqui, ó, fazem parte desse grupo. Percebem isso? Como aplicar a lei do destino comum em uma interface? Essa lei do destino comum ela é muito utilizada para desenvolvimento de menus. E percebam que na construção de um menu, quando não existe um movimento coordenado, a gente fica confuso. Isso acontece muito no Explorer do Windows. Às vezes ele se movimenta para caminhos diferentes. E quando a gente utiliza esse princípio, respeitando esse destino comum, percebam que isso é muito mais agradável de enxergar do que esse outro caso. Ok, pessoal? Era isso. A gente tinha o objetivo de fazer essa aula relativa aos 8 princípios da Gestalt e a utilização desses princípios nas interfaces, na produção de interface. Forte abraço e até a próxima!